Eu não sinto a presença dele, não, mas ela, com certeza, sinto muito. Vira e mexe, ela vem me abraçar. Às vezes ele vem e você pensa que é ela. Não, mas é porque eu e ela tínhamos assim uma sintonia muito grande, não tem como confundir, não. A emoção é muito grande. E Eu são imagino. 17 horas, né? 17 horas. E agradecendo por esta oportunidade de trabalho, né? Por esse dia tão significativo, pelo mês de Maria, pelo tema de hoje que Júlio trouxe, que é justamente Maria, né? Eu convido a todos que fazem parte desta casa de oração de trabalho, elevar o nosso pensamento a Maria, em gratidão, em muita, muita gratidão por essa mãe de luz, de misericórdia, que nos abençoa, que nos guia, que nos protege em nome de seu filho, que foi exemplo para todas as mulheres, exemplo de mãe, exemplo de mulher, exemplo de misericórdia, de caridade para com todos os enfermos que bateram à sua porta. Gratidão, Maria, por ser esta mãe de toda a humanidade, esta mãe dos suicidas, dos desencarnados, de todas as mulheres em especial, que nos guia, que nos protege, que nos abraça com seu carinho de mãe, tocando os nossos corações e sendo sempre o exemplo para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe do Menino Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com esta prece, mais uma vez agradecida por este dia especial, por esse mês de Maria, eu passo a palavra a Júlio Galamba para que ele possa nos brindar e nos presentear com o tema de hoje. Obrigado, obrigado. Meu carinho de sempre, minha gratidão a vocês que nunca se esqueceram de mim e perceberam logo no primeiro dia que eu aí estive, que eu precisava ir mais vezes e me colocaram num tratamento longo e profundo. E eu espero que ele dure muito tempo, né? Conhecendo verdades, estudando, se policiando, se organizando para ser merecedor, né? Não só de estarmos nessas casas que nos acolhem como verdadeiros irmãos, mas também por sermos merecedores de levar a palavra de Jesus através do exemplo, principalmente, e, se possível, falando, aonde quer que nós estejamos. Bom, falar de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, não é uma tarefa muito simples, né? É uma tarefa que demanda de muita atenção e ela deve ser feita com muita responsabilidade, muito respeito, nem só para nós não endeusarmos e santificá-la como se ela não tivesse feito nenhum esforço para estar aqui no meio de nós, e nem também para colocá-la como uma mãe, como todas as outras, que passou pela terra e não deixou o seu legado através do seu filho. Então Maria de Nazaré é essa personalidade sublimada, como escreve Emmanuel na obra Caminho da Luz, né? O livro Psicografia de Chico Xavier, que ela foi escolhida para desempenhar a missão complexa, desafiadora, de ser mãe do Messias. Esse Messias que os profetas há tantos e tantos séculos anunciavam, né? O Cristo de Deus, que teria uma encarnação missionária. E Emmanuel diz que, quando chegou o tempo previsto para a vida do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância e que foram levadas todas a efeito. Escolhiam-se os instrutores, os percussores, os auxiliares,
né, todos aqueles, alguns espíritos que estavam com o seu dia de se libertar de um karma profundo, para que quando Jesus lhe desse a ordem, ele ficasse em pé, ele ficasse curado, porque Jesus não poderia curar qualquer um a sua revelia, apenas para ser visto como um curandeiro. Na verdade, o que Jesus passava era a força necessária para aquele que já tinha alcançado a sua condição de liberdade espiritual se erguer com as próprias pernas. Então, assim, num trabalho planejado de grande relevância no mundo espiritual, processou-se também a escolha daqueles que viriam nessa missão para ajudar o amor de Jesus por excelência. Então, todos esses colaboradores do Cristo prontificaram a exercer a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento, claro, realizado, cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnífica, porém muito complexa, de ser mãe de Jesus. A queria conduzir os passos do Messias até que ele pudesse, pessoalmente, conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual ele foi o principal agente e exemplo incontestável. Então, a missão de Maria começa no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Vários anos depois desse projeto espiritual, Maria de Nazaré encontra-se com a idade aproximadamente de 14 a 16 anos. E, em certa idade, sentindo as eragens daquele final de tarde que se aproximava, ela estava absorta naquelas suas orações diárias, onde elevava o pensamento a Deus, agradecendo pela vida, pela família que era composta pelo seu pai e sua mãe Ana. E nesse momento de total ligação espiritual com Deus, ela recebe e percebe a presença de uma luz intensa que aureolava um ser que pairava à sua frente, mais parecendo uma estrela que caía do céu e se transformava numa figura de um anjo. Era Gabriel, o espírito angélico da equipe diretora de Jesus, que vinha lhe trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias, anunciando-lhe que ela tinha sido escolhida para receber em seu ventre o mestre da luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta por meio da semeadura dos ensinos evangélicos no coração dos homens. Narra o evangelista Lucas, lá no capítulo 1, no versículo 28 e 33, que Gabriel saúda Maria dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste a graça junto de Deus, eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filhinho, e o chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, diante daquela inexultada notícia, né, que ela ficou assim um pouco assustada, ela se intrigou com a saudação que a recebera, cheia de graça. O que queria dizer aquele missionário com tais palavras? Estar pleno de graça, diz Emmanuel, queria dizer que Maria, como espírito purificado, já estava com Deus e que, portanto, teria todas as condições para, no decorrer da sua vida, demonstrar toda a sua fortaleza moral e ter a fé inabalável para cumprir os desígnios divinos. Lucas afirma que a sua disposição em cumprir a vontade de Deus era tamanha que simplesmente respondeu: eu sou a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Então, Maria estava pronta, ela veio pronta, porque Maria de Nazaré não pede maiores explicações, não exige saber quais serão as consequências e nem o que irá ganhar em assumir tal tarefa. Ela simplesmente aceita o cargo com todo o seu cabedal de espírito sublimado, assumindo, né, uma missão das mais difíceis já desempenhada neste mundo terráqueo. Porque ser mãe, oportunizar um espírito a reencarnar, vivenciar com ele suas provas e expiações, educar um filho, é sempre uma missão.
conforme descrito no Livro dos Espíritos, na questão 582, que o senhor Allan Kardec diz que recebe dos Espíritos que, sendo uma missão, portanto, terá que ser o missionário que assumir as responsabilidades de sua ação, junto àquela criança que Deus colocou em suas mãos, recolhendo as consequências advindas de sua execução, boas ou mais. Agora, imagine o nível de responsabilidade assumido pelos pais de Jesus, em especial por Maria de Nazaré, que dedicou todo o seu amor, carinho, renúncia àquele filho que ele vinha dos mais altos planos para desempenhar uma espinhosa e árdua missão entre os homens ainda rebeldes e bárbaros. Então, para entender um pouco melhor a missão de Maria, nós vamos, por um momento, claro, sem querer comparar, pensar nas nossas famílias, né? Nas condições de paz. Nós pretendemos constantemente, é claro, buscar o melhor para nossos filhos, preocupando-nos com o seu bem-estar, sofremos diante de suas dores, nos alegramos com suas alegrias. Isso é comum entre nós, né? Para a maioria dos pais e mães encarnados que desejam estar sempre ao lado dos seus filhos, para que possam se sentir amparados na sua jornada, na sua caminhada. Agora, imaginemos, dentro de nossa condição limitada, como sentiu Maria ao perceber que seu filho muito amado, sendo rejeitado e mortificado pela ignorância humana, nada podia fazer para impedir o sofrimento dele. Daquele que lhe encantava os dias como a luz do sol, com suas palavras, com seu sorriso. Qualquer movimento de Jesus para Maria era o perfume de um jardim que invadia sua alma. E, de qualquer forma, a gente precisa entender que quando Maria afirmou: "Eu sou a serva do Senhor", ela realmente queria dizer isso. Ou seja, ela compreendia que sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. Porque Maria é respaldada por sua posição espiritual superior. Ela aceitava aqueles fatos dolorosos e tristes que lhe causavam pesar profundo, como parte de uma missão que ela assumira diante de Deus. Claro, ela era alicerçada por uma fé inabalável. Sofreu sem revoltar-se, preocupando-se mais em buscar o filho amado para lhe ofertar o seu coração de mãe, né? Amenizando suas dores, seus dias difíceis. Né? Desde a infância, desde pequenininho, ela sempre procurou fazer com que o seu filho se sentisse ao seu lado, no seu lar, no paraíso. Então, o seu exemplo de fé deve inspirar todos nós, ao enfrentarmos as dificuldades de nossa vida, os obstáculos que se apresentam no nosso caminho, sempre com esperança, com coragem, porque nós sabemos que não estamos desamparados também pela misericórdia divina, que sempre nos acolhe, nos tratam como filho querido. Nós também tivemos nosso projeto reencarnatório, sabíamos os filhos que íamos receber, o tipo de família que íamos constituir e a época que iríamos reencarnar. Então, nada disso é surpresa de nós. Quando nós nos queixamos, é porque nós somos uns eternos insatisfeitos. Então, apesar dessa proteção que nós recebemos, não nos retira as oportunidades de aprendizado, né? Visando a nossa renovação interior, conforme os padrões do amor, sempre em nome do Pai. Porque Deus é o primeiro e maior educador das almas, né? Não nos esqueçamos que nós estamos num planeta de prova e expiação, né? Diferente da época de Maria e Jesus, eles ainda estavam num planeta, numa condição ainda muito bárbara. Já era de prova e expiação, mas a selvageria estava num nível muito alto, né? Muito alto. E, mesmo assim, ela dava graças a Deus por tudo. Então, em atitudes, ela reafirmava os ensinos posteriores de Jesus quando dizia: "Nada posso sem a permissão do meu Pai". Então, ela não enfrentava as adversidades da vida, a não ser se colocar como uma mãe amorosa, aconchegante, compreensiva, que entendia no silêncio e dizia para o filho: "Eu sei que você tem o que fazer, conte comigo". E deixava ele livre, não proibia que ele tomasse as iniciativas das rédeas de uma tarefa
ao qual, embora ela não conhecesse o projeto na íntima, ela entendia que era possível e era necessário. Então, Maria tinha a intuição vivida, embora, claro, embotada, como todos nós, pelo processo reencarnatório, onde a matéria, né, obscurece os ideais nobres por algum momento. Então, ela não só sabia, como sentia na sua alma pura que haveria de cumprir os passos de uma estrada muito difícil, acompanhando o caminhar de seu filho querido, Jesus de Nazaré, e que desde cedo já apresentava condições excepcionais de consciência e clareza do que realmente tinha vindo aqui. O evangelista Lucas, ele é muito importante nas observações dessa passagem de Maria, porque ele narrou o encontro que Maria teve, né, quando ela foi advertida por Simeão, o sacerdote do templo de Jerusalém, né, quando fora levar Jesus para ser circuncidado. Quando ele pega o garoto no braço, ele disse: era tudo que eu esperava na minha vida. E diz para o próprio bebê no braço dele: Senhor, já podes me levar, porque eu já vi tudo o que eu queria ver. E ele diz depois a Maria: Maria, conforme as determinações de Moisés, uma espada transpassará a tua alma, para que se revele os pensamentos íntimos em muitos corações. Então, as preocupações de mães sempre pesam e sempre pesaram em seu coração e com Jesus. Maria, ela era uma mãe acima de tudo, né? E pelo amor que ela tinha, pela sensibilidade, né? Ela sofria muito com a ausência de Jesus, quando ele saía nas suas viagens missionárias para pegar a palavra de Deus. Né? Porque a ausência de comunicação, não existiam os meios de comunicação, passava meses ausente, isso a torturava, embora ela nunca esmorecesse da fé. Ela sentia no seu íntimo que ele ia voltar. Então, esse é um fato muito comum a toda aquela que assume a função de mãe, o de se preocupar com os seus filhos, desejando vê-los bem, em paz e felizes. No entanto, é preciso compreender que cada espírito tem sua trajetória, suas necessidades individuais, e que não há como afastar ou eliminar esses obstáculos dos seus caminhos aos quais eles vão ter que passar por experiências. Pois isso é uma tarefa individual, cabe unicamente a ele, e que por mais que nós os amemos, às vezes, muito pouco ou quase nada podemos fazer por eles, restando apenas oferecer nossas preces, né, pedindo a Deus para que possam ser iluminados, protegidos, amparados, para que escolham caminhos consoantes com o seu projeto reencarnatório. Também, como qualquer mãe humana, quando Jesus retornava de Nazaré, ela ficava, claro, muito feliz por estar de novo ao lado do filho amado, embora a consciência lhe advertisse que aquele homem nada comum trazia uma palavra que contestava os que dominavam o cenário político e social de então. E isso, com certeza, iria lhe render sérias consequências. Certamente a profecia de Simeão, mencionada anteriormente, de que aquele menino fora posto no mundo para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, e que uma espada transpassaria seu coração materno, permanecera gravado em sua alma como um alerta constante. Então, toda aflição, ela se lembrava da advertência de Simeão. Então, a raiva, a inveja, o rancor, o medo de perder posição, toda a Nada. dedicação, Pronto. toda Deu a uma dedicação. congelada, Júlio. Congelou? Foi, congelou. Você estava mudo até agora. Ué, não acredito. Em que Novo. não acredito.
Pronto, cadê Júlio? Júlio desmaterializou. Kátia disse que não congelou para ela, não. Congelou para você, Vinícius? Um pouquinho. A internet está um pouco estável de todos aqui. Congelou para todo mundo? Mas estamos de volta. Congelou para todo mundo? Ah, tá. É porque hoje de manhã eu tive uma reunião de 2 horas e não congelou. Eu digo, então não vou botar o cabo, não. Mas agora eu botei o cabo. Bom, me ajudem aí. Eu estava na raiva, inveja, o rancor, foi por aí? Gente, para mim congelou de novo. Vini? De fato. Está congelado para você? É. E parece que só ele. Agora caiu. Caiu. Bora ver se ele entra de novamente. E aí, pessoal? Agora, você caiu e agora está voltando. É porque quando eu botei o cabo, ela caiu. Ah, certo. Pronto. Mas vocês ouviram quando eu falei sobre a profecia do Simeão e aí a inveja, essa rancor? parte. Pronto. Eu acho que foi a partir daí que deu uma congelada. Pronto. Então, é exatamente aí. Vamos ver. Se congelar todo mundo, vocês me avisam, para não ficarem só me vendo. Bom, então, essa raiva, a inveja, o rancor, o medo de perder posições material, né, foi que fizeram justamente que os principais homens do Templo de Jerusalém e do poder romano levassem a cabo uma história de amor e de doação não compreendida, retribuindo com sofrimento e dor toda a dedicação e esforço desprendido pelo Mestre Jesus. Esse fato foi de tal envergadura para todos nós, importante, que até hoje trazemos na memória como o maior momento de insanidade do espírito humano. Na obra Boa Nova, a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ele narra que, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa, indelével impressão, com o pensamento ansioso e torturado. Ela estava com os olhos fixos no madeiro, né? A ternura materna regredia ao passado em amargurosas recordações. Ali estava na hora extrema do seu filho amado. Então, Maria deixava-se ir na corrente das lembranças, né? Ela revia a manjedoura, sentindo a natureza, parecia desejar falar aos seus ouvidos o cântico da glória daquela noite inovidável, quando Jesus chegou aos seus braços. Através espesso de lágrimas, ela repassou uma por uma as cenas da infância do filhinho, observando o alarme interior das mais doces lembranças. Então, nas menores coisas, reconhecia a intervenção e a providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Desde os mais tenros anos, observava sempre o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas, onde a sua palavra carinhosa já consolava os desamparados e os tristes. Mas aquela mãe estava com o coração muito voltado para o seu filho. Esquecia-se, vez por outra, da sua missão. Então, era de ver-se a amorosa solicitude com que o vulto pequenino cuidava dos esquecidos, dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. E muitas vezes Maria receava pelo seu futuro, porque ele era diferenciado. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho, adorado a cruz do suplício. E uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisavam ser aceitas para a redenção da divina criatura. Ora, o seu coração rebentava em tempestades de lágrimas, né? Ela não conseguia conter. Contudo, no santuário da sua consciência, ela sempre repetia para si mesma: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, mesmo com a alma angustiada, ela notou que Jesus atingira os últimos limites do padecimento, né?
e em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o transe dolorido, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve nos ombros. Era João, que lhe estendia o braço amoroso e reconhecido. Né? João Evangelista, o mais novo dos apóstolos, que Jesus colocava, o único que Jesus colocava o coração no peito, né? Para consolá-lo. Então, Maria deixou-se enlaçar pelo seu discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gestos súplices, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos. Foi aí que a fonte do divino supliciado, né, se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo sofrimento. E Jesus se dirige e diz: meu filho, meu amado. Né? Então, Jesus escuta de Maria essas palavras, meu filho, meu amado, como se ela estivesse clamando a aflição. E o Cristo pareceu meditar, naquele momento, a dor da sua mãe, como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus. Ele diz: mãe, eis aí teu filho. E dirige-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, balançando a cabeça, e diz: filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se num véu de pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir mais abundante cota de amor de mãe, não só para o ciclo familiar, senão para com todos necessitados do mundo. Após os discípulos se dispersarem por lugares diferentes para divulgarem a boa nova, Maria se retirou para Bataneia, onde os parentes mais próximos a esperavam com carinho. Os anos começaram a se passar, silenciosos, tristes, para a angustiada, a saudade de Jesus cada dia aumentava mais. Em Jerusalém, ela chegava sempre aos seus ouvidos que se digladiavam os cristãos e os judeus. Na Galileia, os antigos cenários simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Então, para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o ninho generoso de Canaã se transformara no vinagre do martírio, o templo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez maior nos céus. Então, sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Claro, esse luto, ele perdura por longos e longos e longos anos. E Emmanuel diz que a saudade de uma mãe só vai passar quando ela voltar a se reencontrar com seu filho. E Maria se relembrava sempre de Jesus, pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que ele recebera nos braços paternais, né? Aquele primeiro beijo, né, feito de carinho e de luz, era o rio das recordações. Nazaré lhe voltava sempre às imaginação, como nas suas paisagens de felicidade. Uma casa singela, a fonte amiga, o lago majestoso, no meio de todos os detalhes estava ali o filho adorado, trabalhando e amando o erguimento da mais elevada concepção de Jesus entre os homens na terra. A esse tempo, João Evangelista, né, o filho de Zebedeu, tendo presente as observações que o mestre lhe fizera na cruz, retorna para Bataneia, saudoso de ver a mãe que Jesus lhe ofertara, e veio oferecer sua proteção. Maria aceitou com uma satisfação imensa. E João lhe contou sua nova vida. Ele se instalara definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Então, Maria vai com ele para Éfeso, levada pelo apóstolo João, onde ele poderia cuidar melhor dela, né, de conformidade com o pedido de Jesus. Mães, e daí teu filho, filho, aí tua mãe. E nessa hora extrema, que cada um só tinha um ao outro, nada mais justo do que estarem juntos. Então, ele passa diversos anos atendendo aflitos que iam e vinham em busca de amparo,
né? A esses que chegavam de todas as regiões, sempre tinham os braços amorosos, onde Maria também já os acolhia com ternura. E João retorna pelo desejo de terminar seus dias juntos com aquela que ele oferecera como mãe. E Maria escutava as confidências com muita alegria. Ela se sentia realmente agora acompanhada por um filho. Então, a hesitação simples e pobre, de onde se avistava o mar, era agora sua nova moradia. E a casa se transformou num ponto onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. E Maria falava de Jesus para eles, com uma alegria que só faltava materializar a presença do filho na frente de todos. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados começaram a frequentar a sua casa e espalhavam por aquele multidão de sofredores um clarão de esperança. Então, a Choupana era conhecida na época como a Casa da Santíssima. Após um miserável leproso ser aliviado de suas chagas, né, que passou a beijar-lhe as mãos, e, ao beijar as mãos, falou: Senhora, sois a mãe de nosso mestre, tu és a nossa Mãe Santíssima. E isso se tornou uma tradição até os dias de hoje. Então, João consolidava esse conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual, pela grandeza espiritual de Maria, né, que Deus pudera penetrar nas atmosferas escuras e pestilentas do mundo para balsamizar os sofrimentos da humanidade, trazendo para nós o nosso Mestre Jesus. Então, diariamente, os desamparados as buscavam na sua assistência. Eram anciões, enfermos, né, viúvas, órfãos, sempre buscando, né, mães infortunadas, né, e Maria dizia, um dos mais aflitos, né, chega para ela e diz: minha mãe, como é que eu poderei vencer as minhas dificuldades? Eu me sinto abandonado na estrada escura da vida. Então, Maria lhe enviava um olhar amoroso da sua bondade e deixava transparecer todo o seu crescimento maternal. E dizia para ele: meu filho, isso também passa. Ela dizia carinhosamente: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. E ele recebeu essas notícias dolorosas, perseguições com todos que fossem fiéis à doutrina do Filho amado. Né? Escravizavam-se e destruíam-se lares, metiam-os nos ferros. Essas notícias chegavam para Maria, onde ela sofria muito, porque ela via agora que outras mães estavam em sofrimento por causa da mensagem do seu filho. Então, falava-se até de festas públicas em que os corpos eram doados como alimento às feras, né? Então, eram espetáculos horríveis. Então, Maria, a partir desse momento, se entrega às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia de coração pelo seu filho amado. Então, elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto. E nesse vulto exclamou o recém-chegado, como tantos outros que vinham percorrendo aquele caminho. E ele diz: eu venho te fazer companhia e receber a tua bênção maternal. Ela então olha para ele com muito carinho e, assim como fizera com todos os outros, o convidou para entrar. Agora ficou impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. E o peregrino lhe falou do céu, confortando-a com delicadeza, comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais tenras saudades do coração. Então Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doces? Nenhum lhe surgira até então para lhe dar, sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Ele ouvira noutros tempos, né, aquela voz amiga e carinhosa, de onde esse som me é familiar? Que emoções aquela que lhe faziam pulsar no coração com tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura sem conseguisse se explicar. Foi quando o hóspede anônimo
lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo e acento amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam um gesto de mais bela ternura, tomada de profunda emoção, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo seu olhar ansioso para os pés do peregrino, divisou também as úlceras causadas pelos cravos, e aí não se conteve. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, o que as úlceras te fizeram? E precipitando para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se de que não estavam tão feridas quanto ela enxergava, tentando aliviar a sua dor. E no ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Ele, porém, levantou-se apressadamente. Foi ele quem se ajoelhou aos seus pés, beijando-lhes as mãos, e disse carinhosamente: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, porque meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, quis dizer da sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o corpo paralisou. Enquanto seus ouvidos chegavam os ecos suaves, qual se entoasse uma melodia carinhosa por entre as harmonias do céu, ela se entregou de corpo e alma ao silêncio. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir os últimos instantes daquela que era devotada à Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Mas antes de partir em definitivo, pediu para estar com aqueles que, por amor a seus filhos, sofriam perseguição. Penetrou em espíritos os sombrios cárceres das regiões humanas, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Com sua presença espiritual, os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Deveria suplicar a Deus para eles liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo é leve. Parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade da porta larga do mundo. Recordou também que seu filho deixara a força da oração, onde todos têm acesso, como um poder irrefutável aos discípulos amados. Então, ela rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e malicento, disse-lhe ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias do céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar o coração. Contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia toda sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de esperança. Daí a instantes, o seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa a conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais escuros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, aguardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. No plano espiritual, Maria continua cuidando de todos nós, especialmente aos que, por decisão própria, resolveram abreviar a própria vida pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua fraternidade composta por espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham a esses nossos irmãos
que se deixaram levar pelas dúvidas e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando assim que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe não os possam acompanhar a todos nós. Assim é justo e é certo que quando estamos diante de situações aflitivas, recorramos ao amor materno de Maria, que jamais nos negará consolo e amparo. Que o exemplo de Maria de Nazaré ao lado de Jesus, sempre resignada e submissa à vontade de Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos, dando-nos a coragem e a fortaleza necessária para irmos em direção ao Pai. Então é preciso que nós estejamos sempre estudando, procurando esses grandes vultos da humanidade, que os homens, à sua época, não retrataram a sua grandiosidade por ser uma mulher. Mas Maria, ela, apesar de já ter chegado pura, né, daí ela ter sido vista, né, como pura perante a carne pelos homens, né? Ser virgem, mas ela era virgem no amor de Deus. Ela era pura nos seus sentimentos, ela era pura nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. E não poderia ser diferente ao enfrentar, mesmo vendo uma injustiça contra aquele que só pregava o amor, a caridade, o perdão e a tolerância, dizer que seja feita a vossa vontade, meu Pai. Mas muitas vezes nós podemos também nos perguntar: mas meu filho não é um Jesus, meu filho não é um João Evangelista, meu filho não é um santo. Como é que eu posso ter essa candura? E aí a gente se lembra de Joana de Cusa. Joana de Cusa não era mãe de um espírito nobre. Joana, quando estava amarrada no poste do martírio, e o verdugo oferece para ela a oportunidade de negar a Jesus de Nazaré para soltar mãe e filho. Qual a mãe que não aceitaria essa proposta? Mas ela precisava, além de mostrar que amava o filho, de que Jesus estava acima de todos nós, como diz lá atrás, que adianta estar livre perante os homens e escravo perante as portas largas da humanidade. Então o verdugo diz: mulher, este Nazareno só te ensinou a morrer? E ela diz: não, ele me ensinou a te amar, porque ela já via nele também um irmão, um filho querido. E os dois são queimados vivos. Nós estamos falando de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Isso na época de Jesus. Divaldo conta que agora, ainda nas suas provas e expiações, tentaram o suicídio. Então, essas mães que têm filhos que trazem dores na alma, precisam apenas da nossa oração, da nossa fé, da nossa confiança de que tudo isso passa. Mas tem aquelas também que dizem: eu não posso ser mãe. A vida não me ofertou com a caridade da maternidade. E aí a gente se lembra de Maria de Magdala. Ao se encantar com Jesus e ver nele o amor que ela sempre buscou em todos os homens, Jesus diz: Maria, por que não procuras, como mãe, devotar todo esse teu amor às crianças? E ela diz: Senhor, eu já fui farada por 1000 homens, eu não posso ser mãe. E aí Jesus diz, em homenagem às mães adotivas: e para Deus, qual é o amor maior? O amor daquela mãe que gera o filho em seu ventre ou daquelas que recebem os filhos em seu coração? Maria entendeu a mensagem e se dedicou aos desvalidos daquela época, aos leprosos, e passou a amá-los como filho, lá mais na frente. Ela é vista, já no final da sua vida, cambaleando pelas ruas de Nazaré, carcomida pela lepra, caída no chão, e uma voz amiga chega junto dela e diz: agora eu te quero para mim. Era Jesus recebendo aquela mãe dos necessitados e dos aflitos. Então, a doutrina espírita é essa luz generosa,
que nos ilumina durante a vida, que nos ilumina em caminho da morte, que nos ampara, que nos aproxima, que nos aconchega, que jamais nos deixam órfãos, porque nós trazemos dentro de nós, intimamente, instintivamente, uma ligação com Maria de Nazaré, que é bem maior do que o que nós imaginamos por ter sido mãe de Jesus. Com certeza, pela sua grandiosidade, ela é a mãe da humanidade, porque é amor maior do que o de Deus na terra, só o de Maria. Porque Jesus trouxe todo o amor através do exemplo. E Maria nos trouxe o amor através de um coração de mãe. Um feliz Dia das Mães para todas vocês. Feliz Dia das Mães também para nós, pais. Eu tive a grata satisfação, e eu espero não fazer inveja a ninguém, de ter 3 mães. As 3 já estão no plano espiritual. A minha partiu no dia que eu nasci. Mas meu pai, muito sábio, já tinha 8 filhos, me colocou para uma madrinha me criar até os 3 anos. Ela tinha 21 filhos. Então, eu fui criado assim, cercado por irmãos. E essa madrinha, eu sou tão grato a ela, porque cuidar de uma criança até os 3 anos e ter que entregar a uma terceira mãe de mão aberta, sem nenhuma queixa e nenhuma reclamação, porque eu precisava conhecer meus 8 irmãos que o meu pai iria ter. Ele teve 8 filhos e com a segunda esposa, mais 6 irmãos. Então, eu tenho 14 irmãos, com esses 21 e com vocês. Então, mãe, para mim, é uma coisa muito presente na minha vida diariamente. Quando eu era mais jovem, quando eu via mulheres mais velhas, eu me apaixonava por elas. E eu achava que era problema sexual, mas era eu atrás de uma mãe, dito por um psicólogo que me ajudou. E então hoje a gente está num dia maravilhoso, cercado de mães, de sorrisos, de crianças. Estamos cercados aqui porque o Fé hoje está com várias salas unindo todas em um só coração, o coração de Maria, que nos abençoa e nos protege sempre. Um beijo nesses corações amorosos. Gratidão, Júlio, gratidão. Aí você me lembrou de Chico também, né? Que Chico perdeu a mãe e depois veio Cidália, né? Que foi a mãe adotiva dele, de uma certa forma. A diferença, né? é que essas mães que eu tive não me enfiavam o garfo na minha barriga, não. Não, mas a madrasta dele... Madrasta era ótima. Era ótima, Né? Quer dizer, pelo menos 2 mães boas ele teve, né? Uma espiritual, e a espiritual nunca deixou ele de lado. É verdade, é verdade. Né? E aí a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço o carinho de vocês. Eu fico emocionado quando o Vinícius liga para mim. Eu gostava mais quando era o André que ligava, mas ele se meteu no meio, atrapalhou minha amizade com o André. Ele é meu porta-voz. Ela está muito chique. Brincadeira, Vinícius. Ela está muito chique, né? De porta-voz. Estou botando ele para falar, Júlio. Dá um beijo nas meninas, André. Tá, obrigada. Um beijinho ao Albinha também. Obrigado. Pois é. Aí a gente só pode agradecer também com outra prece, né? É verdade. Então, eu convido a todos novamente para fecharmos os olhos, elevando o pensamento novamente a Maria, não esquecendo Jesus, nosso Pai, Pai de luz e de misericórdia, que nos deu esse irmão maior e essa mãe amorosa, que abençoa cada um de nós, né? Para que ela abençoe cada uma mãe deste globo, cada mulher, que toda ela, mesmo aquela que não tem filhos do corpo, mas que tem filhos do coração, né? Os pais que são mães hoje em dia de seus filhos, que suas bênçãos de amor recaiam por toda essa humanidade. Sobretudo, Maria, por essas mães que estão perdendo seus filhos nessa pandemia.
para aquelas que os veem sofrendo nas UTIs. Muitos são aquelas também que estão partindo para a espiritualidade. Que encontrem, Maria, no teu regaço, o consolo de que tanto necessitam nessa hora de tanta dor. Mas como Júlio nos falou, o fardo para cada um de nós não é pesado. É o fardo que Jesus nos confiou, porque Ele confia em cada um de nós. Porque Ele derrama o seu amor, junto com o amor de Maria, no coração de cada um, nos segura as mãos e nos chama para seguirmos o seu exemplo, para seguirmos o seu caminho, o caminho que leva ao Pai. Gratidão, Maria, gratidão, Jesus, e que tuas bênçãos de amor recaia por toda esta humanidade, hoje, agora e sempre. E aí, desejando um Dia das Mães especial para todos vocês. É verdade. Né? E muitas bênçãos, muita luz para cada uma das mães. É isso aí. Ok, Albenita, um abraço. Mário, um abraço. Obrigada, Júlio. Ana Paula, Kátia. Grande abraço. Até a próxima. Até breve, espero. Fiquem com Deus. Fica você com ele também.